E só me fala aí para o pessoal que quer saber, quando foi que você iniciou na carreira de cabeleireiro? Olha, na carreira de cabeleireira eu tenho 10 anos, mas nessa área da beleza eu comecei com 15 anos. Com 15 anos. Então, Com você 15 já. anos. Como manicure, fazendo unha, trabalhando em salão. Já tem de- um tempinho bom já. Aí depois é que você resolveu mexer com os cabelos. Na verdade, eu sempre mexi com cabelos, mas nunca tive, assim, aquela oportunidade de ter um espaço meu. Sempre eu trabalhei um tempo em salões de beleza, depois eu trabalhei com minha irmã uns 2 anos, depois fui para a carreira solo, trabalhei em domicílio. Em domicílio, eu fazia meus atendimentos com as clientes, eu trabalhei mais ou menos uns 6 a 7 anos em domicílio, e depois eu resolvi montar um espaço físico para trabalhar. Hoje, nesse espaço físico, trabalha eu e minhas 2 filhas. Ah, você já tem duas filhas que também seguiram É, o passo da mãe. uma é megarrista e manicure, e a outra trabalha na área de depilação, também micropigmentação, ela faz muita coisa na área da beleza também. E me conta aí, você teve alguma dificuldade no início na hora que você começou a mexer com os cabelos? Porque é muita coisa, né? Professor, muita dificuldade, porque no salão eu sempre fui aquela cabeleireira, faz de tudo um pouco. E sempre vem as dificuldades, porque o mercado não perdoa a gente, não. A gente tem que correr atrás de conhecimento para poder a gente não ficar para trás nesse mercado. Eu tive muitas dificuldades. Desse mercado que você falou, de tudo faz um pouco, era o Renildo, né? Eu comecei como cabeleireiro masculino em 88, depois em 95, de 88 até 95, eu fazia só o corte masculino. Aí eu vi que eu fui trabalhar no salão e eu via que o cabeleireiro que fazia o feminino ganhava mais do que eu, até 3 vezes mais. Aí eu comecei a me interessar por esse outro lado, né, da clientela feminina. E aí, quando eu comecei, eu vi que a parte de química era a parte mais difícil, né? Que muitos profissionais tentavam fazer e não dava certo. E aí eu me identifiquei muito com essa parte de química e fui estudar durante os trabalhos que eu fazia no salão. Então, eu queria aprender tudo sobre os processos químicos. Mas eu sempre fui aquele cara preocupado o porquê. Por que acontece isso? Já que a empresa fez para dar isso, por que dá isso? Se a empresa fez para alisar, por que quebra? Então, se fez para alisar, por que não alisa? Então, ficava sempre com aquilo na cabeça. Por que acontece resultado negativo? Então, fui estudar justamente e correr atrás dos resultados negativos que eu via acontecer dentro do salão. Eu queria resolver aquilo. Né? E aí deu no que eu faço hoje, né? Que é essa parte de entender. Muita gente está preocupado em fazer um teste para saber se o cabelo alisa. Não estou fazendo teste para ver resistência do cabelo. Eu estou fazendo um teste para ali eu conseguir ajustar o produto conforme o biotipo. Eu sei que pega, ou pode pegar mais do que eu espero. Mas o teste ele é para fazer pequenos ajustes no produto, entre cabelo e produto. Porque eu entendi que o pior de um alisamento é o resultado negativo, né? Assim, quando você perde o cabelo. Não é quando você faz o alisamento e não pega. Para mim, alisamento é quando você perde o cabelo. O resultado negativo é quando não tem como você colocar de volta o cabelo. Mas, resultado positivo, se você faz e não pega, para mim é positivo. Você não estragou o cabelo, né? Talvez você vai ficar com prejuízo do seu lado financeiro, por ter trabalhado e não ter atingido o resultado que o cliente gostaria de pagar. Para mim, resultado Interessante, negativo. interessante, professor, o senhor falar sobre isso, porque quando eu comecei com o meu espaço físico como cabeleireira, eu primeiro tive todo aquele cuidado
de entrar numa escola de cabeleireiro. Eu passei 2 anos e meio estudando na escola de cabeleireiro, só montei meu espaço depois que eu peguei o meu certificado de cabeleireira e tudo, mas eu comecei nessa área de salão de beleza na época já das progressivas. Então, já não se trabalhava mais com esse tipo de alisamento. Eu me lembro que quando eu comecei, o único kit de alisamento que eu comprei foi da guanidina. E aí começou logo essa era das escovas progressivas. E a minha bronca era por que eu queria entregar um liso perfeito com as progressivas e eu não conseguia fazer isso com as progressivas. Eu comecei nessa dificuldade de alisamento. Porque como você tem a dificuldade, porque as empresas que oferecem o produto, elas colocam facilidade na venda de um produto e aquilo parece tudo uma mágica, né? Na maneira que vende, né? Então, e não é isso, você sabe que não é. Hoje eu defendo a causa que não existe um bom produto para alisar cabelo, mas eu acredito que existe um bom cabelo para ser alisado. E muitos estragam o principal produto, que é o cabelo, por falta de conhecimento lógico. A ciência do cabelo e a ciência dos produtos, elas precisam andar junto, né? Porque do mesmo jeito que você erra numa avaliação, achando que o cabelo pode mais e o cabelo pode menos, você errou, ou vice-versa. Quando você acha que com menos vai alisar e o cabelo pede mais. Então, eu sempre procurei a medida do meio, né? 1 é pouco, 2 é bom e 3 é demais. E como fazer isso? Se 1 é pouco, eu não alisar, o cliente reclama. E se eu alisar demais, há um problema. Então, a regra é 1 é pouco, 2 é bom e 3 é demais. O que a gente faz com os 3 produtos que eu ensino a trabalhar? É achar a regra do meio. Nem 1 e nem 3. A regra do meio é a regra do arroz. 1 é pouco, 2 é bom e 3 é demais. Se todo profissional conseguir fazer esses pequenos ajustes no produto, ele vai sempre estar numa regra do meio. Equilíbrio. É isso, regra do meio. Então, alisar cabelo é justamente isso. Um profissional que consiga trazer para a regra do meio, a do equilíbrio. Nem para mais e nem para menos. Para menos, você vai ficar lá chapando o cabelo 3, 4 horas e a cliente vai lavar e vai voltar. Para mais, o cabelo afina. E afinou, vai romper depois de 1 mês a 40 dias. Eu me lembro eu me recordo agora que nessa insatisfação do liso perfeito, eu ficava sempre nessa demanda de que era o produto. E eu já cheguei a ter vários produtos de progressivo, no sistema progressivo para alisar, porque eu ia em como é que se diz, um evento, lançou-se aquele produto, então eu disse, pronto, e aquele produto vai resolver meu problema. E às vezes eu ficava observando que lá no meu estoque tinham 2, 3, 4, 5, eu em busca desse alisamento que hoje o senhor oferece para a gente. Nesse sistema hoje que é maravilhoso. Hoje você não precisa ter N produto, você precisa ter o conhecimento para fazer o alisamento perfeito. No curso você sabe que você precisa de 3 produtos para fazer todas as variações ou biotipo de cabelo usando o seu conhecimento, né? O conhecimento profissional. Aquele conhecimento que você faz o balanceamento. Por exemplo, eu preciso de 3 produtos com uma regra do meio. Eu, Renildo, eu só não consigo alisar o cabelo que esteja quebrando, aquele que já chegou quebrado para mim. Eu não consigo emendar o cabelo de volta e dar resultado. Mas se o cabelo pode, e a maior queixa do cliente hoje é o meu alisamento que não pegou, o meu alisamento que voltou depois de 2, 3 lavagens, então esse é um cabelo bom para ser alisado. Né? Se ele voltou é porque ele tem saúde. Se ele criou curvaturas e está lá inteiro, ele está saudável para fazer pequenos ajustes. E esses pequenos ajustes na regra de pH, ele salvou, né, o meu trabalho de resultado negativo. Então, eu tenho hoje mais de 3 mil clientes de alisamento, só de alisamento, porque eu faço
todos os cabelos dar resultado positivo. Então, eu não tenho como mandar um cliente embora por ter resultado negativo. Então, é isso. Né? Regra do meio. Para o cabelo fino, regra do meio. Cabelo médio, regra do meio. Cabelo grosso, super grosso, regra do meio. Cabelo descolorido, regra do meio. Cabelo com coloração, tudo é regra do meio. Ajustes. Não adianta você querer colocar a mão na água fria, ela vai te congelar. Não adianta colocar na fervendo, que ela vai tirar o couro. Se tu tem as duas águas, porque você não usa a inteligência de ajustar na temperatura do indivíduo. Então, eu busco esse conhecimento de ajustes, porque isso é que faz o profissional ter a solução do alisamento. Não adianta achar que tem a melhor chapinha e vai alisar, não adianta ter o melhor produto, porque a regra do meio ainda é o cabelo. Né? Então, Verdade. é que eu passo para os profissionais entender. Não adianta você ter medo do tio auriculado porque alguém quebrou o cabelo com o tio. Não adianta você ter medo da água fervendo porque um dia alguém queimou a mão. E se tu é inteligente, tu tem ajuste delas. E tu ajustando, tu não vai se queimar nunca. Nem na fria, nem na quente. Existe os dois pesos e uma medida. Procure sempre fazer a medida do meio. Um é pouco, dois é bom e três é demais. A medida do meio é o 2.